Pessoal do nono ano, essa semana a gente vai dar continuidade ao assunto de história. E quem tem o livro, por favor, coloca na página 42 e vai acompanhando comigo as explicações e o que eu vou falando aqui, eu vou explicando vendo as imagens. Na página 42 a gente começa a falar sobre a modernização urbana. A gente já viu os motins que estavam acontecendo em locais mais afastados do nosso país, como aqui no Sertão, no Juazeiro, em alguns locais do Sul. E agora nos centros urbanos a gente vai passar por uma grande desigualdade econômica que as classes mais populares, as classes menos favorecidas, elas vão agora começar a também se reunir nos centros urbanos através de manifestos contra o governo em prol de melhorias. Quando a gente começa a trazer através da Revolução Industrial, com o início das indústrias aqui, com a desvalorização econômica do campo e as pessoas vindo para as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, em busca de uma situação financeira melhor em emprego nessas indústrias, há uma vinda para cá do nosso país, uma vinda de melhorias tecnológicas, o telefone, o telégrafo, o cinema, a questão da moda, tudo isso vai vir da Europa e vai ser implantado aqui no nosso país. Na página 42 vocês podem, por favor, fazer uma leitura inicial que vocês vão entender mais ou menos a introdução desse contexto. O que acontece é que o nosso país ele não estava preparado em questão de infraestrutura para receber essas modernidades, para receber esse desenvolvimento industrial, para ter um desenvolvimento econômico. Então, quem começa a ter os benefícios é as classes mais favorecidas, é a burguesia. O proletariado, as pessoas que tinham menos dinheiro, as pessoas que tinham menos condições, começam a sair prejudicadas dentro desse contexto. Esse contexto eu vou falar do governo do presidente Rodrigues Alves, que começa em 1902 e se dá até 1906, aonde ele incorpora uma campanha chamada Bota Abaixo. O que é essa campanha Bota Abaixo? A urbanização que acontece, o crescimento populacional que vai deixar de haver no campo e vai aumentar nos grandes centros urbanos, o país não tem essa estrutura. Vai ser necessário uma infraestrutura urbana para acomodar pessoas, construção de casas, para acomodar os carros. As ruas elas vão precisar serem mais largas para os carros, para os caminhões poderem circular. E aí, o que é que o presidente da época faz? Ele manda botar abaixo, é por isso esse nome, Bota Abaixo. Ele manda desabar os cortiços, os casebres, os casarões antigos que poderiam atrapalhar no enlargamento das ruas. Eles precisavam de ruas mais largas, eles precisavam de construções mais modernas, então pega aqueles que moram em situação menos favorecida, desaba aquilo ali e constrói o que a gente precisa construir. E essas pessoas ficavam sem ter onde morar. É quando vai começar agora a acontecer o surgimento das favelas, porque as pessoas vão para as zonas periféricas. Eu tenho no centro da cidade as áreas mais desenvolvidas e em sua periferia, ao redor dessas áreas, vão surgir agora as primeiras favelas. É por isso que quando a gente fala na periferia, a gente se refere a locais com mais problemas, locais menos favorecidos economicamente, porque está ao redor do centro urbano. E aí, dentro desse contexto, eu tenho a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? Em 1904, o governo, para combater a febre amarela, porque naquela época estava acontecendo muito problema de saúde, por conta também de saneamento que o país não tinha. Esgoto a céu aberto, as pessoas não consumiam água tratada. Então, o sanitarista Oswaldo Cruz, ele
cria no país uma campanha de vacinação contra a febre amarela, sendo que o governo não consegue provar a eficácia da vacina. E a população ela não acredita que a vacina, como é hoje comum, todo mundo tomar vacina contra a gripe, todo mundo tomar vacina contra doenças que hoje já são até erradicadas, porque desde pequeno a gente já toma vacina. Nesse período, início do século XX, não era comum as pessoas tomarem vacina. Então, começa a se disseminar a informação de que o governo queria matar as pessoas, matar os mais pobres com essa vacina, e as populações menos favorecidas começam a se recusar a tomar essa vacina. E aí é chamada a revolta da vacina, porque é através dessa prática, dessa campanha para acabar a febre amarela, que começa inúmeras revoluções. Quando eu falo em revoluções, eu estou falando em manifestações nas ruas, que só acaba quando as forças armadas vão enfrentar a população, que pedia melhores condições de vida, melhores condições sociais, econômicas, melhores igualdades, porque naquela época as pessoas mais favorecidas, como eu já falei no início do assunto, possuíam os benefícios da sociedade e os mais pobres estavam sendo esquecidos pelo governo. Façam a leitura na página 43 sobre a revolta da vacina. E na página 44 a gente fala sobre a revolta da chibata, que aconteceu em 1910, inicialmente no Rio de Janeiro. O que foi a revolta da chibata? Os marinheiros começam a se manifestar contra o governo. Aqui já não é mais o governo de Rodrigues Alves, aqui já é o governo de Hermes da Fonseca. E os marujos começam a se voltar contra o governo, principalmente porque os marinheiros que estavam dentro da construção da classe de hierarquia da marinha, os marinheiros que estavam mais abaixo, eram os que levavam os maiores castigos, eram os que eram castigados em chibatadas. E quem ficava mais abaixo dentro dessa organização hierárquica eram negros e mestiços. Então, negros e mestiços, eles eram castigados quando faziam alguma coisa errada, como se eles fossem ainda escravos. Teve uma situação que foi o estopim para essa revolta, que um marinheiro lá recebeu 250 chibatadas, e dentro dessas 250 chibatadas, ele não pôde ter nenhum atendimento médico após esse castigo. Então, inicia essa revolta no Rio de Janeiro, depois vai se espalhando por outros estados, e assim como aconteceu na revolta da vacina, que foi dentro de um evento que se tornou algo maior, a revolta da vacina, a mesma coisa. Buscava, além de melhorias dentro da Marinha, porque brancos possuem melhores privilégios, castigos mais a menos, e negros e mestiços são castigados dessa maneira. E o governo, eles usavam a desculpa que na Europa era comum os marinheiros serem castigados através de chibatadas. Mas o seu líder, o João Cândido, que era um almirante negro, recentemente tinha vindo da Europa, via que essas chibatadas não existiam, esse castigo, e que grupos europeus já se voltavam, já faziam revoltas contra o seu governo e conseguiam melhorias. Então, a revolta da chibata acontece com o objetivo de ter melhorias dentro da própria Marinha, quanto também revoltas contra as desigualdades sociais que o nosso país vivia naquela época. Aí eu quero que, por favor, vocês respondam as questões que eu tenho aqui na página 44 e 45. Só são duas questões na 44, duas questões na 45. E eu quero que vocês façam uma pesquisa. Tem aqui na página 45 um quadrado que diz assim, sou ético. E destaca uma pesquisa querendo que vocês procurem saber qual era o contexto do nosso local durante a Primeira República. Qual tipo de urbanização aconteceu, como aconteceu. Como eu sei que vai haver muita dificuldade da gente encontrar na internet relatos sobre a nossa cidade, eu quero que vocês pesquisem sobre a nossa capital, Recife, como aconteceu a urbanização de Recife,
qual o contexto de Recife durante a Primeira República. Basta vocês lerem esse Sou Ético aqui na página 45 que vocês vão compreender. Não esqueçam de realizar as atividades. O que tiver atrasado das atividades anteriores, façam para não acumular atividade. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim no individual, que eu, assim que eu observar, eu respondo. Grande abraço.